3, versículo 1 e 2. Diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Meus irmãos, estes versículos, sem dúvida alguma, são um dos mais conhecidos pelo povo cristão, pela igreja cristã. E muito se fala sobre avivamento, muito se discute sobre avivamento no meio cristão. Mas o que de fato é este avivamento? O que de fato significa Deus avivar o seu povo? Vejamos que o profeta Abacuque, na decorrência deste livro, ele inicia falando que o Senhor ele revela uma sentença ao profeta que viria sobre o povo de Deus. E ele vem como uma resposta a Abacuque, a oração que ele faz perante Deus, quando ele diz: Senhor, olha, eu tenho visto e tenho acompanhado o teu povo, e realmente está tudo desconectado de ti. As coisas não estão batendo com a tua palavra, não estão batendo com o que o Senhor sempre nos orientou. E no versículo 4 ele chega a dizer que por essas coisas a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é tolice. Então o profeta Abacuque, conforme a gente vê também no profeta chorão, que é tido como profeta Jeremias, ele está diante da nação que está corrompida pelo pecado. Ele está diante do seu povo que está desvirtuado de Deus. Não todos, a gente sabe que o Senhor sempre mantém firme aqueles que são os seus remanescentes. Mas veja que o povo de Deus, ele é o sal da terra e a luz do mundo, como diz o próprio Cristo no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, quando Deus levanta o povo de Israel, ele tem este mesmo propósito: vocês serão luz para as nações. O propósito de vocês não é com que vocês venham se ensoberbecer a ponto de vocês achar que vocês estão acima dos outros povos. Não, o propósito de vocês é seguir aquilo que eu tenho orientado e definido para vocês, a fim de que vocês sejam luz para as nações, assim de que as nações que estão ao vosso redor enxerguem em você a mim e venham até mim. E não é isso que aconteceu durante a história. A gente sabe de muitas vezes o povo se rebelando e Deus, como uma forma do seu amor, como um pai amoroso, porque o pai amoroso é aquele que disciplina o seu filho, não é aquele que deixa o filho fazer o que quer. É aquele que disciplina, é aquele que traz para perto, é aquele que diz assim: você precisa de uma certa correção, para que você entenda qual caminho você deve andar. E entenda que estou fazendo isso para o seu bem. E de diversas formas e diversas maneiras o Senhor sempre trabalhou no meio do seu povo desta forma e desta maneira. 40 anos no deserto, a peregrinação que o povo passa, até que aquela geração que não olha para Deus, que não adora a Deus na essência de quem Ele é, vá e surge uma nova geração. E assim o Senhor vai trabalhando. Não é diferente do momento em que Abacuque está vivendo aqui. A ele se deparar com a situação que vem, ele olha e diz: Senhor, até quando? E o Senhor responde o profeta Abacuque:
Só que o Senhor não responde o profeta como talvez ele gostaria que o Senhor respondesse. Ele não responde e diz: olha, Abacuque, tudo bem, fique tranquilo, eu vou trazer uma correção aí no meio de vocês, e o povo vai voltar a me adorar, e o povo vai voltar ao zelo, à essência do que o povo deveria estar. Ele diz: olha, Abacuque, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos. Pois eu suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Como a gente já escutou o pastor Claudimir expondo sobre a crueldade dos caldeus, dos babilônicos, a forma como ele tratava, como ele possuía, como ele invadia, como terra sem lei. Ele vinha, definhava, matava, fazia o que queria. E aí quando o profeta Abacuque se depara com esta resposta de Deus, dizendo que virá um povo de que não só tiraria tudo o que eles tinham, mas colocariam a eles uma prova, um certo jugo de que eles mesmos não aguentariam, muito deles não iam prevalecer. E os que prevalecessem iam ser levados a cativo, iam ficar em uma nação que não era a sua nação. Será que a gente tem consciência e pode ter consciência disso, como é estar no meio de uma guerra? Eu confesso que eu não tenho, nunca participei de uma, apesar de ver em si algumas, mas não tenho noção do que é ser isso. Mas ser expulso da sua própria terra, ter que abandonar a sua casa, perder talvez filho, perder esposa, marido, ou o que for mais precioso às vezes na nossa vida, não deve ser fácil. Não deve ser fácil. E quando o Senhor responde assim o profeta Abacuque com esta resposta, o profeta Abacuque intercede ao Senhor e diz assim: mas Senhor, como pode o Senhor, sendo um Deus justo, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, permitir que uma nação como esta, mais ímpia do que o teu povo tem se tornado em questão, venha em praga, juízo sobre o teu povo? Como pode isso? E ali entra um conflito na mente de Abacuque, como muitas das vezes entra em conflito a nossa mente e o nosso coração, ao se deparar com certas situações em que a gente diz: Senhor, o ímpio prospera, a maldade parece que tem tomado conta, a ponto de eu olhar e só enxergar aquilo. Como disse o salmista Asaf: Senhor, eu olho para o lado e vejo o ímpio prosperar, eles riem, eles dão gaitadas, eles zombam de ti, eles se enchem da fartura, enquanto eu olho no outro lado o teu povo, ele passa fome, ele definha. Senhor, como pode isso? Mas diz o Asaf que quando ele entra dentro do templo do Senhor, quando ele entra dentro da casa do Senhor, ele diz: ah, Senhor, graças eu te dou, porque agora eu entendi qual é o fim deles. Qual é o fim deles? Como a gente escutou, o justo, ele vive pela fé. Não é por aquilo que ele tem, não é por aquilo que ele se destaca, bem como disse o pastor Claudimir, não é pela quantidade de dinheiro que ele tem, não é o quanto ele é bem sucedido sobre a face desta terra, não é o quanto ele possui de riqueza, até mesmo o cabedal de conhecimento que ele tenha. Isso não define ninguém diante de Deus. Deus, entre a sua soberania, Ele é soberano acima de tudo, acima de todos. E não existe nada que possa surpreendê-lo. Não existe nada que a gente possa oferecer a Ele que não seja dele. Todo o conhecimento, toda a riqueza. Não foi assim quando Satanás tentou tentar Jesus e diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E ele diz: Satanás, nada disso te pertence de fato. É só por uma brevidade, um momento. Tudo pertence a Ele. Ele diz: tudo está debaixo dos seus pés, sobre a sua autoridade. Tudo pertence a Deus. Não é uma tolice do povo de Deus quando ele despreza a Deus, ele se volta totalmente às riquezas ou aquilo que ele possui. Qual é o maior propósito, a maior tolice, infelizmente, do coração nosso, do ser humano, que se ilude
tanta porcariada que existe sobre a face desta terra, meus irmãos. Com tantas coisas fúteis e inúteis, a gente deixa o nosso coração se levar. Se eu trabalhar tanto e construir tanto e conquistar tanto e fazer isso e fazer aquilo, aí então eu serei feliz. Aí então eu vou alcançar a felicidade. O que de fato é felicidade? Aí então eu vou alcançar o sucesso. O que de fato é o sucesso para você? O que de fato é o sucesso para o povo de Deus? Se não é a glória do próprio Deus sendo expressa na nossa vida, por meio da nossa vida. Que sucesso tem a igreja do Senhor, se não for trazer a glória de Deus sobre a face desta terra, por meio das nossas vidas? E aí o povo de Deus, tendo todo o testemunho de ter um paralelo entre o que iria acontecer e a história toda que antecedia o povo, o chamado do patriarca, a forma como Deus trabalha na vida de Abraão, a fé dele, o povo de Israel no cativo, Deus livrando o povo de Israel do cativo, o povo marcha no deserto e o Senhor sustenta, e ele vai vindo até tentar possuir a terra, e quando chega para possuir a terra, o que ele faz? Ele olha para tudo que tinha de dificuldade, ele abandona a Deus, e tudo aquilo que Deus tinha feito por eles, e diz: nós queremos ter um rei, nós queremos ser igual às nações que estão ao nosso redor. E o resultado disso está aqui. Quando a igreja, quando o povo de Deus está com o seu ouvido, a sua mente, o seu coração mais voltado para as coisas terrenas, transitoriais e fúteis, o povo de Deus se esquece de Deus. O povo de Deus abandona o Senhor. O povo de Deus deixa de olhar para Ele e começa a olhar para si mesmo. E depois desta resposta, o profeta Abacuque se coloca de novo oração e ele diz: olha, eu quero entender e escutar novamente o que o Senhor tem a nos dizer. Ele vai dizer: Senhor, como pode um povo ímpio exercer juízo sobre o teu povo, que é menos ímpio do que eles? E o Senhor vai mostrar e vai dizer, Abacuque diz assim: Abacuque, entenda uma coisa. A impunidade não pode ficar diante dos meus olhos. Entenda uma coisa, eu não compactuo com a maldade. Não existe nenhum momento na história, na eternidade, que Deus ele se corrompe com o que há de pecado, de maldade, de injustiça. Tudo isso não passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Não passa, em ponto final. Meus irmãos, não interessa qual é o cenário político que nós vivemos hoje. Não interessa A ou B, ou como seria, ou como deixasse de ser. Não interessa. Não interessa o que foi, ou o que vai ser, tudo que venha de impunidade, ou como que se forma. Não interessa. Perante Deus não fica nada impune. Não fica, e ele diz isso na sua palavra: eu estou olhando, sim, exercerei o meu juízo. E ele diz: exercerei, não há volta. Eu irei cumprir aquilo que eu tenho que cumprir, para que o meu povo entenda que eu sou o Senhor, que eu sou o Deus que os tirou da terra do Egito, que lhe deu tudo isso que ele tem. E o profeta Abacuque tem que entender isto, de que a justiça do Senhor iria se estabelecer, de que a ira do Senhor iria vir. Lembre-se que ira não é injustiça, e principalmente da parte de Deus. Lembre-se de quando as Escrituras falam da ira de Deus, não está falando de que Deus está punindo um povo justo, não está falando que Deus pune um povo justo, mas Ele está punindo aqueles que se desvirtuam, aqueles que pecaram contra o Senhor. Então é a sua justiça, é a sua santidade.
Onde estamos falando de que Deus derrama a sua ira, Ele está derramando a sua santidade em forma de juízo. E Ele diz a Abacuque: irei fazer isso. Irei trazer o juízo sobre o meu povo, para que eles se voltem. Mas não vai ser diferente também contra este povo, como nós novamente escutamos o pastor pregando e trazendo isso à clareza, à luz. Então este é o cenário em que o profeta Abacuque está, para que nós chegamos ao capítulo 3, no versículo 1 e 2, de que o profeta ele clama ao Senhor, e ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Meus queridos irmãos, este alarmado do profeta Abacuque não é mais agora um temor no sentido de ter medo daquilo que Deus iria fazer. Se a gente for estudar o restante da oração de Abacuque, a gente vai ver que o profeta está alarmado, mas não é com medo no sentido de que Deus irá trazer a justiça, mas é um temor que ele está entendendo da parte de Deus, de que Deus é santo, de que Deus é justo e de que Deus trabalha para a sua honra e para a sua glória. Deus ele está trabalhando para a sua honra e para a sua glória. Se a gente for olhar na história, meus queridos irmãos, qual foi a causa da Primeira Guerra Mundial? Qual foi a causa da Segunda Guerra Mundial? Senão a maldade, a dureza do coração do ser humano. Se não é a causa de um coração humano estar tão voltado para si e adquirir um poderio que não lhe pertence e achar que tem o direito de exercer o juízo, se colocar na posição de Deus, tanta maldade, tanta impunidade. E aonde estava a igreja no meio desses atos também? A gente vê a história e a gente vê que muitos compactuaram com isso. A gente vê na história de que muitos se voltaram a isso. A gente vê de muitas pessoas cristãs daquela época que há testemunhos que fechavam a porta da sua igreja para não escutar os berros e o barulho das pessoas que passavam para o campo da concentração. Então meio que a história ela se repete, mas muitos permaneceram firmes. Como a gente sabe que foram mortos, foram para o campo de concentração, porque não negaram a sua fé, permaneceram firmes. E no profeta Abacuque, como a gente vê, se a gente fazer em paralelo com a história, olha o cenário que estava o povo de Deus também. Ah, meus irmãos, em que cenário está a igreja nos dias atuais? Em que cenário está a nossa vida nos dias atuais? A igreja, o povo de Deus nos dias atuais? Mais do que nunca é necessário que nós nos colocamos em oração juntamente com o nosso profeta, nosso irmão Abacuque, e venhamos dizer: Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, o teu povo. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, a não cair nas sutilezas de Satanás. Veja, meus irmãos, que quando o profeta ele entende isso, ele não mais clama a Deus para livrar o povo.
Não há indício nessa terceira oração, e nós vamos ver na decorrência dela, o profeta orando dizendo: Senhor, livra o teu povo do que há de vir. Não há mais esta declaração. Mas a declaração do profeta é: Senhor, reaviva, traz a vida novamente ao teu povo. Senhor, traz vida ao teu povo, em meio ao que nós iremos passar, em meio ao que nós iremos enfrentar. E ele traz a história e ele diz: Senhor, lembra-te da tua misericórdia quando assim a tua ira for derramada. Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Ele não traz algo de novo. Olha que interessante. E a oração que a gente tem também em paralelo com esta declaração que a gente pode ter na nossa mente, não só no nosso coração, é a do profeta Daniel, capítulo 9. Anote aí e leia esta semana. Enquanto ele estava lá, já exilado juntamente com o povo, a oração do profeta Daniel não foi: Senhor, o teu povo tem pecado. Realmente, Senhor, o teu povo ele tem se voltado contra ti. A oração do profeta Daniel é: Senhor, nós temos nos afastado de ti. Senhor, nós pecamos contra ti. Senhor, nós se desviamos da tua palavra. Senhor, nós nos afastamos de ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Assim o profeta Abacuque também ora, ele está em conjunto nesta oração. Ele está apavorado, ele está lá e ele pede este avivamento. Vida e fé revitalizadas. Meus irmãos, a gente vê na história, na igreja do povo de Deus, de muitos milagres que o Senhor ele realmente tem feito e ele faz. E a gente tem testemunhos de fato de que o Senhor, por inúmeras vezes, por meio da oração, ele curou, ele transformou, ele libertou, ele restaurou, ele deu vida aos que estavam mortos. Por muitas vezes, por meio da oração, o Senhor exerceu o seu milagre, mas por muitas vezes, mesmo orando, mesmo clamando, o Senhor não respondeu desta forma. O Senhor não respondeu com um milagre, o Senhor não respondeu com uma libertação, o Senhor não respondeu livrando, socorrendo nesse sentido. Por isso que a gente tem a história dos mártires. Por isso a gente tem a história de muitos cristãos que foram mortos. A gente tem a vida, exemplos de vida, de que tiveram uma vida sofrida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor à obra de Deus. Então veja esse paralelo de que muitas vezes sim, o Senhor ele restaura, ele liberta, ele exerce a sua graça e sua misericórdia desta forma, mas de outras formas o Senhor exerce a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, dando a força, dando o ânimo, dando a perseverança, dando a força, dando o vigor, dando o seu espírito, para que em meio a estas situações o povo de Deus ele consiga caminhar e ele vai à frente. E meus irmãos, neste ponto, neste capítulo 3, como eu falei no início, ele traz este tema sobre o avivamento. Só que o avivamento que a gente veja por aí nos nossos dias, e eu fui de igreja pentecostal também, é um avivamento que ele é agendado no calendário humano. É um avivamento que o carro do som às vezes passa e diz assim: venha, tal dia, tal hora, terá o grande culto de avivamento, e o Senhor irá abrir os céus.
E é associado o avivamento com, às vezes, a forma como vem no barulho, é associado o avivamento do Senhor com os dons, ou então é associado o avivamento com aquele grande misticismo ou êxtase que se entra dentro, às vezes, de uma determinada comunidade. Isto é tido como avivamento. Só que o Senhor dos altos céus abre a sua agenda eterna e diz assim: eu não tenho nada com isso, não marquei nada nesse dia, não marquei nada nesta hora, não prometi fazer nada disso. O grande compromisso do Senhor em relação a este avivamento, a trazer vida, a reavivar, é trazer vida, vivificar, não está marcado na agenda do Senhor. Mas muitos se apoderam desta agenda e dizem assim: não, tal dia o Espírito Santo estará lá, ele vai descer, ele vai curar, ele vai transformar, ele vai fazer. E aí, quando a gente vai e participa desses eventos, o que se tem, o que acontece? E eu fui testemunha, não falo isso de pessoas que me contaram, falo isso do que eu vivi. Não acontecia exatamente nada, a não ser uma certa animosidade, emoção aflorada, um avivamento que não tinha palavra como a essência, um avivamento que não é acompanhado da oração, mas é acompanhado de tudo aquilo que é exterior e é emoção. Da onde surge isso? Surge tudo isso porque o povo de Deus, no decorrer do tempo, ele deixou de observar as Escrituras, entender as Escrituras na essência e na simplicidade do que ela é, e começa a trazer tudo aquilo que não pertence ao culto, que não pertence às Escrituras, para dentro da própria igreja. E se torna um povo movido por emoções. E qual é o tema, qual é o maior texto, ou seja, pregado nesses momentos? Quem poderia chutar aí? Não vai chutar a cadeira e derrubar o sermão que está aí na frente. Está lá em Atos, não está? Capítulo 2. A grande descida do Espírito Santo. Veja que lá é trazido, veja que lá o Senhor, ele vem em forma de línguas, é escutado um grande estrondo, alarido, e toda a multidão vem. É ali que acontece o avivamento. Será? Se nós abrirmos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é ali que o verdadeiro avivamento acontece? Não. Nós temos algumas coisas que se destacam diante disso. Que quando o Espírito Santo desce e capacita de dons, temos aí elemento, o dom de línguas, e era pregado em alta voz que todos os que estavam ali na redondeza, porque ainda era festa de Páscoa e tudo mais que estava acontecendo naquele momento, a ponto de trazer a multidão para si, e eles entenderam o seu próprio idioma, tinha dom de línguas. Mas o que trouxe para aquele povo? O que as pessoas que estavam ali falavam? Tinha preconceito? Não são eles galileus? Não são eles daquelas classes? Como que a gente escuta eles falando na nossa própria língua? Sabe o que é isso? Tipo aquele cotoveladinho assim no clubinho da... Sabe o que é isso? Estão embriagados, estão bêbados. Só pode ser isso. Perceba que o que acontece ali, daquele alarido, daquele estrondo que Deus usa para chamar a atenção, o que gerou mais foi isso. Mas o que acontece na decorrência? Quando Pedro, ele abre a sua mente, o seu coração, para trazer a palavra de Deus. Quando Pedro, ele abre a sua boca para pregar a palavra de Deus,
mostrar na história a decorrência do que Deus tinha feito, de quem era Cristo, trazer Cristo para a história, uma pregação cristocêntrica. O que acontece? Ali acontece o verdadeiro avivamento e o despertamento que é. Foi cerca de 3.000 convertidos ao Senhor. Então veja que o avivamento ele não é uma agenda convocada por nós seres humanos. Veja que o avivamento ele não é dons. Porque a igreja de Corinto, como diz o apóstolo Paulo, era a igreja que mais tinha dons. Mas era considerada a igreja mais infantil que tinha naquela época. Era a igreja que, uma das igrejas que mais tinha problema daquela época. Então tem igrejas, tem povo que busca tanto isso, esses dons, esses talentos nesse sentido. Mas é um dom, um talento que é distanciado da essência das Escrituras. São dons e talentos que são distanciados da oração. A gente vê inúmeros pregadores que se destacam por ter um cabedal, um super cabedal de conhecimento das Escrituras. É louvável. Mas é uma das pessoas que menos produz e entrega para o reino de Deus. Porque em vez de usar aquilo que tem de conhecimento, em vez de usar aquilo que pela graça e misericórdia de Deus entregou na sua mão, ele guarda para si, ou então ele usa para criticar aqueles que fazem. E a gente tem uma disparidade entre aquele que conhece muito e não produz e não faz nada, e aqueles que têm um coração quebrantado, humilde, que não tem todo esse cabedal, esse conhecimento, mas que entrega toda a sua vida para Cristo. Como a gente vê o testemunho de muitos irmãos, como a vida desse irmão que está se deslocando para cá, e como as nossas vidas, que assim esperamos receber da parte do Senhor esta graça, esta misericórdia e continuar desta maneira. O avivamento, meus irmãos, ele é movido por oração, e a resposta de Deus a esta oração. Quais são os elementos então deste avivamento que é composto nesta oração que a gente vê aqui no livro do profeta Abacuque? A humilhação. O profeta Abacuque, nesse momento, ele reconhece o que estava para vir. O profeta Abacuque, ele reconhece e ele está alarmado diante do que está para vir, do que está para acontecer. Então ele se humilha perante o Senhor. Ele está alarmado nesse sentido de entender o propósito, de entender o que estava acontecendo. E isso acontece quando ele para de olhar para as circunstâncias que estavam para acontecer sobre o povo de Deus, e em paralelo com com a forma como Deus ia disciplinar o povo dele, que era pegar os caldeus babilônicos e então trazer assim a sua ira, a sua justiça para exortar o povo de Deus. Quando ele para de olhar para esses dois elementos e começa a olhar de fato para a Deus, começa a olhar para a essência de Deus e entender de que Deus, ele é o centro da oração, da vida dele, do que está para acontecer, aí Abacuque ele consegue ter a sua mente voltada, ele consegue se humilhar e entender de que não existe menos ímpio ou mais ímpio, não existe menos ruim. As Escrituras nos diz que todos pecaram e estão separados de Deus, e que se não fosse essa graça de Deus trazer e unir o povo por meio do sangue de Cristo, não existe mais justo e menos justo. O que Deus nos altos céus olha para a minha e para a sua vida não é a nossa bondade, não é o quanto nós nos destacamos, desempenhamos, cantamos, pregamos ou fazemos. O que Deus olha para a nossa vida e vê é a justiça de Cristo aplicada sobre as nossas vidas. E em amor a esta aplicação que Ele faz nas nossas vidas, a gente
se derrama ao Senhor. E aí essas obras, elas vêm para honrar e glorificar ao Senhor por aquilo que Ele fez às nossas vidas. E aí é o verdadeiro motivo, é a verdadeira adoração ao Senhor. Vidas entregues porque foi transformadas. É não fazer para construir ou conquistar algo. E quantas sutilezas, meus irmãos, Satanás ele tem tentado aplicar na vida do povo de Deus, no povo dos cristãos. Nós que somos de igreja reformada, que temos as doutrinas reformadas na nossa vida, meus irmãos, a gente tem, eu vou dizer, um arsenal incrível, maravilhoso, bendito, de pregações, de materiais, com base nas Escrituras, sobre esta doutrina que é a oração. Nós temos falado, domingo após domingo, dado ênfase sobre a oração. Mas muitas das vezes a gente não dedica o tempo que é para dedicar a oração. Vocês acham que eu estou falando isso apenas para vocês? Estou falando de mim mesmo. Quantas das vezes deixamos a sutileza do mundo ocupar a nossa mente e o nosso coração para arrumar desculpa, meus irmãos, mas a gente é bom. Mas a gente é bom em arrumar desculpa. É tipo criança em saber fazer chantagem com os pais. A gente é bom. E não dedicamos o tempo necessário para Deus, para a leitura da sua palavra. Deixamos, meus irmãos, as aflições do mundo tomar conta do nosso coração. Com todo respeito, não é entre A ou B, mas esta porcaria de polarização como a gente vê, ou o que acontece ou deixa de acontecer, dando ênfase total, ou seja, a política, ou seja, a determinado acontecimento, a isso, aquilo. Dedicamos tanto, às vezes, a nossa mente e o nosso coração a olhar para isso, e em vez de dedicar ao nosso coração, a nossa mente, a essência daquilo que nós somos, sabe para quê? E voltar para aquilo que a igreja foi chamada, a dobrar o seu joelho e orar e pedir a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A pedir para Deus cumprir a sua vontade no estado, ou seja, em qualquer lugar, no âmbito da nossa vida ou deste mundo. E a gente fala e discute tanto de coisa desses assuntos, discutindo que se fosse A seria melhor, que fosse B seria melhor, e às vezes não estamos com a mente e o nosso coração aberto e entendendo de que, poxa, é Deus o soberano que controla e conduz tudo. Será que Deus ele não tem a capacidade, ele não está com total capacidade para conduzir a história como lhe apraz? Já paramos para entender e tentar compreender que muitas coisas que acontecem sobre o Brasil, sobre o mundo, é também a justiça de Deus sendo derramada? E aí o nosso coração ele se invade com tantos esses pesares, com tudo isso, em vez de nos debruçar e orar e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, faça a tua vontade, exerça a tua vontade sobre as nossas vidas, sobre o nosso povo, sobre a nossa nação, sobre quem está comandando. Você acha que era diferente aqui de Abacuque? Você acha que as respostas, as perguntas que Abacuque tinha aqui, Senhor, por que o Senhor não interviu? Por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor permite que isso aconteça? Por que isso está acontecendo? E a resposta do Senhor, muitas das vezes, é porque é necessário que aconteça. Porque muitas das vezes o Senhor precisa disciplinar o seu povo, o Senhor precisa disciplinar a sua igreja, o Senhor precisa disciplinar a nossa vida, muitas das vezes. E nós temos que dar graças a Deus e louvar a Deus por isso, meus irmãos, porque Deus ele disciplina aqueles a qual Ele ama. É uma ilusão do povo de Deus quando tudo vai muito bem, quando tudo está um número exorbitante, quando tudo está fluindo muito bem. E achar que ali está
negar totalmente a bondade e a misericórdia de Deus, não, porque Deus está no nosso meio. Veja que não estamos passando por nenhuma dificuldade, por nenhuma provação, por nenhuma tribulação, por nada. Será? Às vezes é necessário que a gente coloque uma pulga atrás da orelha, como diz aquele ditado lá, diz assim: será realmente que está tudo certo? A minha vida anda tudo muito bem, está tudo muito calmo, tudo muito tranquilo. E isso aí está meio estranho, porque a gente vive num mundo que é mal, pessoas nos odeiam, Satanás nos odeia, tudo vai de ruim a pior para o povo de Deus sobre a face desta terra, como a gente já viu, e parece que está tudo muito calmo, tudo muito bem. Muitas das vezes nós temos clamado ao Senhor e perguntamos sim, por quê? Porque às vezes é necessário. Um outro aspecto que a gente vê também, meus irmãos, na oração do profeta Abacuque, é a própria adoração. É a adoração do profeta Abacuque que ele faz. Veja que aqui parece que quebra um pouco o paradigma, né, do que a gente tem de oração, porque essa oração ela vem em formato de canto, ela vem em formato de poesia. Veja, meu irmão, que esta é uma oração que ela vem no formato de canto e diz que é para ser cantada, que é para ser entoada, que é para ser divulgada através de canto. E num momento como esse, nós teríamos coragem, será, de trazer poesia? Num momento como esse que o profeta estava vivendo, ou às vezes como estamos passando por certas situações, será que conseguimos trazer a oração com a melodia, com a poesia? Será que conseguimos enxergar isso, ou então construir isso? Veja que em meio a tudo que o profeta estava recebendo da parte do Senhor que iria acontecer, ele se debruça em oração e em cântico ao Senhor. Ele se debruça em cântico de oração ao Senhor. Um outro elemento, meus irmãos, e assim eu finalizo esta parte, que é a petição. A petição. Veja que o profeta, ele diz: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze conhecido. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Então a petição, meus irmãos, ela faz parte desta oração. O que o profeta Abacuque está pedindo ao Senhor é: Senhor, vamos enfrentar o que tiver que enfrentar, mas permaneça conosco em todas essas situações, em todos esses momentos. Permaneça, Senhor, nas nossas vidas quando vier esses momentos terríveis, e quando formos levados, e quando estivermos lá, Senhor, lembra-te da tua misericórdia sobre as nossas vidas. E o Senhor assim faz, e o Senhor assim concede. Muitas das vezes a resposta não vem como a gente quer, mas a gente pode ter uma certeza absoluta em nossas vidas, é de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, tudo que tivermos que enfrentar na face desta terra, que nós venhamos ter isso no nosso coração, que nós possamos ter a nossa mente aberta e entender de que o Senhor, Ele está presente com o seu povo, e de que o Senhor, Ele não abandona o seu povo. De entender, meus irmãos, que este mundo ele não caminha para a paz. Em momentos como esse, devemos ter este clamor e esta presença do Senhor na nossa vida. Entendemos isso, o mundo não caminha para a paz.
Falava-se que com a educação o mundo seria diferente, porque as pessoas teriam um conhecimento e a partir do conhecimento elas não fariam tantas coisas maldosas, elas não produziriam tantas coisas ruins. Ah, é? Com esse mesmo conhecimento que se fala, se produziu a bomba atômica e se matou milhares de pessoas. Com esse mesmo conhecimento é tido para roubar, é tido para matar, é tido para destruir. Da mesma forma, com este conhecimento. Então a nossa terra, este mundo, ele não caminha para algo melhor aqui, terreno. Que nós devemos estar com a nossa mente e o nosso coração aberto, de que quando gritarem paz, a paz está aqui, Cristo está aqui. O que era para o povo fazer, embora ele estava falando, o Senhor estava alertando sobre essa destruição também de Jerusalém, mas lá no livro de Apocalipse o Senhor chama a nossa atenção e dizer que quando houver esta paz, parece que tudo estiver tudo muito tranquilo, o que está a acontecer? O anticristo está a dominar. Só que para os cristãos não há essa paz plena. Veja que eu não estou falando que não há refrigério da parte do Senhor para as nossas vidas. Veja que eu não estou dizendo que a vida do cristão ela é uma vida que ela é triste, ela é solitária. Não. Pelo contrário. O cristão ele tem a maior felicidade, ele tem a maior alegria e ele tem a vitória. O decreto de Satanás dos anjos e para este mundo mal já está dado, que é a derrota, é a destruição, mas para o povo de Deus, aqueles que perseverarem, aqueles que permanecerem firmes, aqueles que receberem essa revitalidade do Senhor, este avivamento da parte do Senhor, seja ele pessoal na sua vida, no seu despertamento, ou então desfrutarmos como o povo de Deus desfrutou muitos avivamentos que influenciaram o mundo, e temos que orar por isso também. Ele é vitorioso diante de Deus e na presença de Deus. Avivar é preservar, é manter vivo, e é isso que Abacuque pede ao Senhor para o povo de Deus que está prestes a ir para a Babilônia. E ele diz: Senhor, tempera a tua ira com a tua misericórdia. Meus irmãos, nunca necessitamos tanto desse grande avivamento e deste avivamento na nossa vida em Araranguá e no mundo como nos nossos dias atuais. Precisamos clamar ao Senhor, precisamos nos debruçar ao Senhor, invocar ao Senhor. Precisamos tirar tempo para orar, precisamos tirar tempo para as Escrituras, nós precisamos de tempo com Deus. Como tem um testemunho, e o pastor já mencionou algumas vezes, o testemunho do avivamento tumorável que aconteceu. Teve um pastor, Luiz Salvano, e ele diz assim: foi uma das minhas experiências mais profundas da minha vida. Há alguns anos, com uma caravana de viagem cultural e inspirativa, pude visitar Erhutter. Eu acho que é assim que se pronuncia. Não sou formado em alemão, então me perdoe, Jesus. O local onde se deu o poderoso avivamento morável na Alemanha. A história dos irmãos moráveis começa com John Hus, o famoso pregador da Bíblia de Praga, na República Tcheca. Condenado à fogueira em 1415. Sua herança espiritual foi marcada pelos irmãos de Boêmia, que se espalhavam pela Europa Central. Viveram séculos de perseguição. E em 1722, um grupo de refugiados da Morávia abrigou-se na terra de Nicolau von Zinzendorf. Em Hermann, que significa também aprisco do Senhor. Zinzendorf, ele nasceu em Dresden, ele foi um luterano, e que experimentou um avivamento pessoal com 19 anos de idade. Esse homem acolheu os irmãos moráveis.
que pelo poder do Espírito Santo no culto do dia 13 de agosto de 1727, um belo avivamento espiritual tomou conta de todos. E olhem só aqui, a partir daí teve início uma vigília de oração de 24 horas, por 7 dias por semana, que durou 100 anos. Revezava em oração sem deixar brecha. Aquele avivamento se desdobrou em paixão missionária, jamais vista. Zendorf enviou morados para todos os continentes em pleno século XVIII, da Groenlândia à Oceania. Inimigo da escravidão, ele recebeu irmãos de outras etnias. Os morávios eram simples, consagrados, estudiosos em seu perfil. 1 em cada 15 se tornou missionário. Alguns se venderam como escravos. Temos noção disso. Para anunciar Jesus onde seria impossível e proibido. Foi o fogo morável que atingiu William Carey, o célebre missionário batista na Índia, que fundou uma sociedade missionária na Inglaterra, e o avivamento também foi decisivo na vida de John Wesley, pai do avivamento metodista. Enquanto eu estava visitando o museu e o túmulo de Zendorf de 1760, que foi o período que ele viveu, eu tentava segurar as lágrimas. Parecia que eu podia ver o rapaz nobre de 19 anos que um dia viu o quadro de Cristo Esse Homo, pintado por Dominique Fetti. Ali ele respondeu a uma pergunta: que fazes tu por mim? E entregou a vida ao Senhor. Meus irmãos, clamamos a Deus sobre esse avivamento, sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre o povo de Deus aqui no Brasil. Meus irmãos, não precisamos, como bem disse o pastor, ir para a África e, se for assim a vontade de Deus, em designar e estruturar e trabalhar para isso, o Senhor irá trabalhar e está tudo bem. Mas que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para a nossa obra local, para a intercessão, e pedir um despertamento, um reavivamento e um avivamento sobre as nossas vidas, sobre o povo de Deus aqui em Araranguá, em Santa Catarina e no Brasil. Carecemos, meus irmãos, voltar a esta vida simples e não deixar que as sutilezas de Satanás enchem a nossa mente e nosso coração a ponto de nos tirar a paz e olharmos para este mundo com tudo que ele tem de maldade, em vez de olharmos para Cristo, aquele que conduz, aquele que rege a história. Que esse seja o nosso clamor. E que possamos orar mais, orar um pouco mais, orar ainda mais. E que isso venha de fato transformar as nossas vidas e seja também impactada a vida do nosso povo araranguaense. O que fazes tu por mim, Senhor? Amém? Nos colocamos em pé.